anos. E aí Isaac se casa com 40 anos com Rebeca, e Rebeca era estéril também. Essa coisa é comum. O nosso Deus, para mostrar para a gente que Ele é o Deus do impossível, essas coisas acontecem. Por isso que acontecem as dificuldades na nossa vida. E aí a Rebeca também era estéril, assim como Sara. E Isaac casa com 40 anos. Olha como Deus tem o tempo dele e às vezes a gente começa a duvidar, porque é o capítulo 26 de Gênesis, tá? Acompanhe aí com a sua Bíblia. E aí, só com 40 anos ele consegue aí, casa com uma prima, tá? Rebeca era prima de Isaac. Buscava, naquela época, usava buscar a esposa para o filho lá nos parentes. E os moços de Isaac foram lá de Abraão, foram lá para buscar Rebeca, né? E aí a história é linda. Outro dia nós mergulhamos na história de Isaac, aqui nós estamos focando Jacó. Porque senão a gente não aprende nenhuma coisa nem outra, tem que ser focada. É muito conteúdo, tá? O conteúdo bíblico é inesgotável. E agora casa com 40 anos e a Rebeca ainda é estéril. Aí Isaac começa a orar. Olha bem, o reino de Deus é luta, irmãos. Você quer pedir para os outros orar para você, não quer fazer esforço? Não, tem que se esforçar. O reino de Deus é daqueles que lutam, daqueles que confiam em Deus. Aí Isaac ora 20 anos, 19 anos me parece. Quando ele está com 60 anos, aí nasce, ela engravida e vem 2. Aí dose dupla. Esaú e Jacó. É o que passou no capítulo de ontem. Aí Jacó, aí nasce os dois brigando dentro da barriga. Quem vai nascer primeiro? Quem vai nascer primeiro? Quem vai ser o primogênito? Aí sai Esaú, vence a corrida aparentemente, mas Jacó vem agarrado no calcanhar dele. Deus avisou para Raquel, explicou ela aquilo ali para Rebeca, que tinham 2 nações dentro dela, e uma ia servir a outra. Uma ia ser menor e a outra maior. Nasce os 2. Agora nasce o primeiro, cabeludo. Parecia que estava de roupa. Aí coloca o nome, Esaú, cabeludo. O nome da pessoa era dado de acordo com a situação do que acontecia. Aí cabeludo. Vem o outro agarrado no calcanhar. Coloca o nome de Jacó, o enganador, o cabeludo e enganador. E ali começa o trauma da vida de Jacó. E dentro da minha visão, injustiça. Ele não enganou ninguém, estava apenas lutando pela sua bênção. Desde o ventre, alguém que valorizava a primogenitura, enquanto o outro não valorizava. Deus tinha escolhido, na realidade, tinha escolhido Jacó, e nós vamos comprovar isso no decorrer do estudo. E aí continua aqui. Esaú não deu a mínima pela sua primogenitura, enquanto Jacó valorizava tanto que estava disposto a lutar por ela. E aí Esaú se torna um caçador de primeira. Isaac gostava de caça, se apaixonou por Esaú, que todo dia trazia uma caça para ele. Jacó, cozinheiro. Um bom cozinheiro. Só perto da mãe, ajudando a mãe nos trabalhos de casa, cozinhando. Aí a mãe se apegou a Jacó. Aí Jacó tinha preferência, Isaac tinha preferência pelo caçador, Rebeca tinha preferência pelo filho que ajudava ela. E aí o negócio fica tudo dividido. E aí, como o outro não fazia questão nenhuma de ser primogênito, chega com fome, e o bom cozinheiro tinha feito um guisado, e agora ele fala, me dá um bocado desse guisado. Que eu tô com fome, tô cansado, eu tenho caça aqui, mas tá cru, como é que eu vou comer cru? Quero comida agora. É aquele que quer na hora, né? Não tem paciência de fazer, não quer fazer e nem quer esperar nada. Eu posso te dar, mas você tem que... É um prato de lentilha de guisado pela sua primogenitura.
E o que eu vou fazer com primogenitura? Estou morrendo de fome, me dá logo esse guisado e fica com a primogenitura. Não valorizou o que Deus deu, a bênção de Deus. Então a gente vai vendo por aí que por que Jacó foi escolhido por Deus, apesar de chamar Jacó. Não foi Deus que colocou o nome de Jacó em Jacó, foi o pai e a mãe, dentro da situação. E aí, cresceram assim. E agora, ninguém obrigou Esaú a abrir mão de sua primogenitura. Ele trocou, que tinha tanto valor por um prato de comida. E agora vamos continuar no no capítulo 26. Fiz só um resumo, mais ou menos, para quem não começou ontem, né? Mas foi muito mais, isso aqui é só um resumozinho. Aí 26. E havia fome na terra, além da primeira fome. Olha, cita uma primeira fome aqui. Aí você acha que o povo de Deus não passa dificuldade. Ué, Isaac estava lá com a sua família no meio disso. Preste atenção no texto. Não é porque você está passando por uma luta que você não é servo de Deus. A luta, a dificuldade vem para todo mundo. Não é porque a pandemia pegou em você que você não é crente. Nós estamos no meio de uma sociedade, o que atinge um, atinge todos. E Isaac estava ali. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Quer dizer, foi buscar comida, né? E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, não vá. Olha aí uma ordem. Quantas vezes Deus fala assim com a gente? Não faça isso, não vá. Ele viu a solução lá em Gerar, na terra dos filisteus. Vou lá buscar comida. Aí Deus fala assim, não vá. O Senhor apareceu para ele, se revelou a ele e disse, não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser, vá para onde eu te mandar. Peregrina nessa terra. Serei contigo, e serei contigo, te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão. Olha que coisa. Isaac era o filho da promessa. Uma coisa que nós vimos ontem, no nosso episódio de ontem, é que se você não aprofundar na Bíblia, você vai pensar que Abraão teve Isaac e Ismael, os filhos de Abraão. Mas não, Abraão que se casou com Quétura, ele teve vários outros filhos e filhas. Aí a Bíblia, ela cita uma linhagem, tá? A Bíblia ela cita aí nas genealogias outras linhagens, mas a Bíblia tem um caminho. Ela foca um povo, ela foca uma linhagem. Então a Bíblia não vai falar para a gente dos filhos de Quétura, vai só citar. Mas não vai focar nisso aí. Não vai focar na descendência de Ismael. Vai focar na descendência de Isaac, porque é em Isaac que será bendito todas as famílias da terra. É na mulher, no filho da mulher legítima, que é Esther, no filho de Sara. Os outros foram pessoas que foram filhos da segunda mulher, não sei, falei ontem, que talvez Sara tinha falecido, né? E Abraão se casou com Quétura, não sei como foi, a Bíblia não explica isso aí, dentro do grosso entendimento meu, né? Aí tem que buscar em outros livros, tem que buscar outras fontes, e eu fico só na palavra. Então teve muitos filhos com Quétura. Abraão morreu com quantos anos? 170 anos. Ele viveu muito, né? Depois de Isaac, então quando Abraão morreu, Isaac já tinha lá seus 70 anos. Ele viu os netos, né? Ele viu nascer Jacó e Esaú.
Então, peregrina nesta terra e serei, versículo 3, peregrina nessa terra, não sai daqui não, não abre mão não, a fome está aí, fica quieto aí, não desce para o Egito não. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda essa terra, e confirmarei o juramento que tenho feito, que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas, olha nós aí, todas as nações da terra. Então, meu irmão, muitas vezes nós pensamos que a nossa solução está lá no Egito, lá no mundão, mas a solução não está lá, está aqui. Não saia da sua posição, não abra mão da sua fé, não deixe o diabo roubar a sua bênção. Não vá. Um dia desse, eu até postei no vídeo, né? Você tem que ficar onde Deus te colocou. Se Deus falar saia, aí saia, mas enquanto Deus, se você não tiver certeza, fique quieto onde você está. Porque qual é o lugar certo? Aonde Deus me colocou. Aí eu vou andar estribar no meu próprio entendimento, e aí eu vou quebrar a cara. Aí eu vou abrir mão da bênção. Aí Deus quer me abençoar aqui. Qual é a orientação da palavra de Deus para o povo de Deus? Primeiro para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não sai da minha presença. E logo depois, na nossa jornada que nós fizemos, o que Deus vai falar? Não te desvie das palavras que eu estou te dando, nem para a direita e nem para a esquerda. É caminho, é reto. Não saia daqui de onde eu estou te direcionando. E você será cabeça e não cauda. Estará em cima e não embaixo. Você emprestará e nunca tomará emprestado. Infelizmente o povo não fugiram da palavra de Deus, e aí se tornaram escravos muitas outras vezes de uns povos tão pequenininhos, como lá na nossa outra jornada está parado, 7 anos de escravidão agora. Por quê? Porque fugiram da palavra do Senhor. E aí nós vamos ver muitos altos e baixos da nação de Israel. Por quê? E errou o povo de Israel, se tornaram escravos de tal nação. E clamou o povo ao Senhor, e o Senhor lhes deu um libertador, e vinha um juiz libertava. Daí a pouco aquele juiz morria, esquecia de tudo, tornava a errar. Quando saía da palavra do Senhor, novamente se tornavam escravos. Então foi uma nação de altos e baixos, né? Então ele continua aqui, Deus orientando Isaac para não ir para o Egito. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os homens. Então ele ficou quieto, obedeceu. Deus falou, não vá, não desça para o Egito. A fome está braba? Não, mas eu vou te sustentar. Não saia, não vá. E perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, e disse, é minha irmã, porquanto temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, aí é o pensamento de Isaac, não me matem os homens daquele lugar, por amor a Rebeca, porquanto era formosa à vista, muito bonita a Rebeca, né? Então ele comete o mesmo erro de seu pai. Agora ele diz que Rebeca é sua irmã, nega que Rebeca é sua esposa, com medo daquele povo onde ele estava agora matar ele para ficar com a esposa dele. Mesmo jeito Abraão fez também. Eu acho interessante isso aí. Duas coisas eu quero frisar aqui. Como que Sara, que Abraão saiu de Padã Aram, já tinha lá seus 60, 70 anos, né? Que aí ele foi ter o filho com 100 anos.
Suponhamos que Isaac tinha uma diferença de 20 anos de Sara. Se Abraão tinha 70, Sara tinha 50, né? E era bonita, formosa, a ponto de o rei encantar com ela. E agora chega aqui também, nessa passagem de Isaac, aí ele falou também que ela era irmã dele. Porque eram todos parentes, né? Então parente é irmão mesmo e considerado como irmão. E ele falou, é minha irmã. Chega cá, Isaac, agora a gente vê aqui que Isaac também faz a mesma coisa. É minha irmã. E aconteceu assim, deixa eu ver aqui qual outra coisa que eu queria focar. Assim, outra coisa que eu queria focar aqui. Ninguém é perfeito. Se você acha que você é perfeito, se você acha que você vai... Se você tivesse de adquirir a sua salvação pela sua perfeição, jamais conseguiria. Porque pode ser praticamente impecável, mas vai ter um erro. Vai ter um pecado. Um pecadinho aqui, um pecadinho ali, isso aí te desabona 100%, te destitui você do direito da presença de Deus. Então ninguém, não há um bom, nenhum sequer. Jesus disse, por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. O que é bom que ele está falando? Só há um perfeito que é Deus. Então nós estamos em busca da perfeição. Isso aí aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, vai acontecer com todos os patriarcas que Deus escolheu. Nenhum deles foram perfeitos. Eles foram confiantes em Deus, obedientes a Deus, por essa razão se tornaram patriarcas não só de Israel, mas tornaram-se patriarcas da igreja, que somos nós hoje. E versículo 8, e aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando, depois que eu tinha falado que era irmã dele, né? Brincando com Rebeca, sua mulher, estava namorando, né? Estava ali dando uns beijinhos, né? E a troca de carinho. E que Abimeleque, que era o rei ali, percebeu que não era coisa de irmãos, era coisa de pessoas que se amavam. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Ela era linda, né? E disse Abimeleque, que é isto que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a sua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito, um pecado. Então, gente, uma coisa que a gente pode perceber aqui, que esse povo respeitava Abraão. Que esse povo sabia o Deus que Abraão servia, o Deus que Isaac servia. Eles tinham um certo temor por esse Deus. Então as pessoas, muitos zombam de nós de qualquer forma, tratam a gente de qualquer maneira. Mas tem muitas pessoas no mundo, e eu sinto isso aí, porque eu vivo nas ruas, né? Olha, tem muitas pessoas que se dizem incrédulas, mas não são incrédulas, nem elas sabem que são crentes, porque elas acreditam nesse Deus, e elas têm temor no coração, às vezes mais do que eu, que sou servo desse Deus. E é o que aconteceu aqui, tanto com Isaac, quanto com Abraão. Eles temiam. E aí o que esse rei fez? E mandou Abimeleque a todos o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Não toque nesse homem e nessa mulher. Olha Deus protegendo. Olha Deus usando lá. Aí aqui, irmãos, isso aqui eu tenho vivido isso na minha própria vida. Com 9 anos de rua, pregando o evangelho. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Um dia eu cheguei na Praia do Morro num sábado, lá no início, tá? Aconteceu mais no início.
Coloquei minha caixa, que era grande, um sábado de manhã e comecei a adorar a Deus. Quando eu fui chegando, coloquei a caixa, já veio alguém ao meu encontro e diz assim, é crente? Eu falei, graças a Deus. Mas que coisa, rapaz. O dia do nosso descanso aqui, nós viemos para a praia para relaxar, vocês vêm perturbar a gente. Começou a me perturbar o homem. E eu coloquei minha música e comecei a adorar a Deus. E o cara começou a me perturbar e tinha outros bêbados, né? Era bêbado, cara. E eu fiquei, não dei atenção, continuei fazendo o meu trabalho. Daí a pouco, irmãos, o povo da praia juntou naquele cara. Falou, seu bêbado, safado, sem vergonha, cai fora daqui. Quem manda você perturbar o rapaz? O rapaz está aqui adorando a Deus. Olha, o povo pôs aquele cara para correr e aí tinha mais com ele. Todos os bêbados foram embora, aqueles que estavam se levantando contra mim, não precisei fazer nada. Olha aí Abimeleque sendo usado por Deus com a sua autoridade para proibirem desse povo tocar. Olha, quando é de Deus, Deus protege, não precisa ter medo. E esse episódio aconteceu outra vez na praia. Uma outra vez alguém começou com as conversas bobas lá. Enquanto eu estava adorando a Deus, parecia que as pessoas não estavam prestando atenção em todos os dois episódios. Parecia que aquilo ali eu estava... como se fosse transparente lá, né? As pessoas não estavam dando muita atenção. Aí um cara chegou perto de mim e perguntou, de onde você é? Qual bairro que você mora? Eu falei, eu moro em Jardim Santa Rosa. É periferia, né? Os crentes é assim mesmo, isso aqui tem. Começou a falar um monte de besteira, que lugar é da periferia, por isso que é assim. Eu moro no centro. Aí quando aquele homem começou, aquele povo que parecia que não estava prestando atenção no que eu estava fazendo, juntou em cima daquele homem, colocou ele para correr, ele teve que ir embora. E aí o meu trabalho juntou todo mundo, todas as duas vezes o meu trabalho fluiu de uma forma tremenda e aí o povo começou, aí mostraram que estavam prestando atenção, que o meu trabalho estava sendo válido ali no meio deles. Então, irmão, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça e tornar-se-ão em nada aqueles que contenderem contigo, perecerão. Estou contando só algumas histórias. Então, se você não se colocar à disposição de Deus para ser usado por Deus, para vencer seus medos, vencer sua timidez e confiar nesse Deus, você não vai viver esse tipo de experiência na realidade, na sua vida. Experiência que você vai tendo. E se eu for contar, são muitas. Aí agora, raramente as pessoas querem me pôr para correr. Mas aí estou numa fase mais crítica. O diabo não desiste. Uma estratégia não deu certo, ele arranja outra. Aí agora eu entrei na estratégia do Satanás dos elogios. Ele vem elogiar. Muito perigoso, muito mais perigoso os elogios do que as críticas, do que as barreiras. Então Isaac ali, Deus protegeu Isaac. Então ele semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. 100 medidas, olha bem. O que quer dizer 100 medidas? 100 por 1. Ali na terra de Abimeleque. Não foi para o Egito, ficou ali, colheu 100 medidas. Deus abençoou a vida de Isaac. Porque o Senhor o abençoava. Olha que coisa maravilhosa. Você planta. Você pode plantar. Você pode até regar. Você pode tirar as ervas daninhas, mas você não pode fazer a planta produzir. E aí Isaac plantou e Deus abençoou e ele colheu 100 por 1. Aí vamos imaginar que ele plantou um caroço de feijão e colheu 100. Plantou 1 quilo de feijão e colheu 100 quilos. 100 por 1. Plantou 1 quilo de trigo, colheu 100 quilos de trigo. Plantou 100 quilos de trigo, colheu 1000 quilos de trigo. Não mais, né? Se plantar 100 quilos, 10 quilos. 10 quilos vai dar 1000, 100 quilos vai dar 10 mil. Ele colheu 100 por 1, porque Deus abençoou ele. Então, olha a importância quando você semeia e Deus abençoa, é aquilo que eu falei no início da live aí. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou
muito poderoso. Ficou ali na terra de Abimeleque, onde Abimeleque era rei. Agora ninguém podia tocar nele nem na esposa. Se tornou protegido. Deus usou Abimeleque para proteger ele e agora ele prosperou. Começou a plantar e provavelmente aquele povo não colhia tanto assim. O povo de Deus, quando obedece a Deus, se destaca. Se destaca no meio de uma geração corrupta e perversa. Todo mundo está na tábua da beirada. Mas aquele lá agora colhe para ajudar os outros, para abençoar os outros. E aí se tornou poderoso, ficou rico. Ficou poderoso e começou a possuir. Olha aí, tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Não prosperavam como ele. Aí vem, irmãos, uma coisa terrível que acontece no nosso dia a dia. Quando você se dispõe a ser obediente ao Senhor, automaticamente você vai ser abençoado pelo Senhor. Quando você se dedica a algo para glorificar o nome do Senhor, você começa a crescer. E eu agora não estou falando de crescer, como se fala, financeiramente, mas crescer espiritualmente. Aí você começa a aparecer. Você não está ali para isso. Mas quanto mais visibilidade você ganhar na mídia hoje, por exemplo, mais pessoas você vai alcançar. Então você vai ficando rico. São mais pessoas que vão entregando a vida para Jesus porque você ganhou visibilidade. E aí vem os invejosos. E aí vem os invejosos pegar seus vídeos e torcer tudo que você falou e divulgar na mídia. Aí vem os invejosos falar mal de você. Mas na verdade esses invejosos gostariam de estar no seu lugar, mas eles não se entregam. Eles têm medo. E porque tem medo, não planta. E porque não planta, não colhe. E aí, se eu não tenho capacidade de me entregar, porque é só se entregar. Isso aí está ao alcance de qualquer pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora você começa a aprender, você tem descanso para sua alma e começa a levar descanso para as outras almas. Aí vem os invejosos. Vem os invejosos porque eles não conseguem segurar você. Na verdade, todos aqueles que te criticam, que te difamam, na verdade, eles gostariam de estar em seu lugar. Quando você entende isso, nada te para. Porque eles gostariam de estar no seu lugar. Todas as pessoas que criticam o presidente gostariam de estar lá no lugar dele. Todas as pessoas que criticam o prefeito é porque eles que queriam estar lá no lugar dele. Todas as pessoas que criticam o vereador é porque eles gostariam de estar lá. Então isso aí vale em todas as esferas. Nós somos pecadores por natureza e isso aí, se a gente não vigiar o nosso coração, isso aí qualquer um de nós pode sentir isso. E aí o que a gente tem que fazer? É cada um cuidando de si mesmo, deixando Deus usar e não permitindo que Satanás use. Porque aí quando você está sendo usado para destruir alguém, não é Deus que está te usando. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é verdade. O reino de Deus é construção e não desconstrução. Agora Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quer acabar com tudo. Então quando eu não estou trabalhando na construção ou na reconstrução, eu estou trabalhando o contrário. Então eu estou trabalhando para o inimigo. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, né? De Abraão, né? Tinha cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus começaram a fazer o quê? Entulhar, entupir, encher de terra.
Aí o que vamos fazer? A água é o quê? A água é vida. Então começam a boicotar. Talvez iam lá à noite, né? E os poços, porque lá a terra tem que ser poço, não tinha rio, né? E a água era tirada do poço para irrigar, para tratar dos animais que precisavam de água. Agora começaram a boicotar o trabalho, começaram a atrapalhar. E disse também a Abimeleque, o homem estava ficando poderoso, Deus estava abençoando Isaac. E disse também Abimeleque a Isaac, aparta de nós, agora não dá mais, você vai acabar se tornando o rei. Está ficando poderoso demais, porque o que faz uma pessoa chegar lá em cima? É o poder, normalmente, humanamente falando, é o poder aquisitivo, né? Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Você está ficando mais poderoso do que nós. Por quê? Porque aonde Deus coloca a mão, prospera. Onde há obediência, prospera. Tanto na área financeira quanto na área espiritual. E hoje nós precisamos focar a área espiritual. Então você está, daqui a pouco você vai ir. Olha aí, agora até o rei. Nós estamos correndo risco com você. Você está sendo muito abençoado. E ele reconheceu, olha aqui, ó. Disse também Abimeleque, a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então, nas riquezas naquela época, não era terra, né? Era gado. Você vê lá na história de Jó, que ele tinha muito gado, muito camelo, muitos... Porque parece, hoje nós vivemos um contexto diferente. Mas parece que naquele tempo ninguém comprava terra, né? Parece que a terra, o povo ainda era pouco na terra, né? E parece que a terra era livre. Então ele entrou ali, ele pegou um pedaço, foi cultivar, não tomava posse, usava a terra. E ali ele usava a terra para quê? Para cuidar dos animais dele. Então a riqueza naquela época não era terra. Não tinha posse de terra. Não tinha escritura de terra. A pessoa se tornava poderosa dependendo do seu gado, do seu rebanho que ele tinha. Então, como Isaac não estava ali porque tinha terra ali, então, versículo 17, Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de seu pai e que os filisteus entulharam. E depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que os chamaram seu pai. Esse capítulo aqui está focando em Isaac, né? Mas Isaac é o pai de Abraão. Então nós vamos hoje discorrer aqui, mas vamos voltar para a história de Abraão, na história de Jacó. Aqui ele já tinha os 2 filhos. E aqui ele já foi para lá com seus 2 filhos. E a história não foca eles, mas eles estavam lá, Esaú e Jacó. Um caçando e outro plantando. Eu acho que aqui já dá para a gente dar uma... Aí se você quiser pode continuar lendo aí, porque aqui focou mais a história de de Isaac. E nós podemos ver aqui o resumo disso no capítulo 27, no versículo 1, para a gente sair da história de Isaac e voltar para a nossa jornada. Outra vez nós podemos pegar essa história aqui, se a gente achar de bem, o Deus quiser que a gente aprenda aqui. A gente volta e a gente vai focar Isaac, né? E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Agora Isaac se torna um velho. Agora Isaac, como todo velho, a visão vai enfraquecendo. Aí você começa a imaginar por que
Ô meu irmão, Isaac morreu com 170 anos. Não sei se foi Isaac, 170 anos foi Abraão. Abraão foi com 170 anos. Isso é normal, o nosso corpo vai cansando. A vista vai escurecendo. Nós vemos isso lá em Eclesiastes, quando Salomão ele começa, escreve agora Eclesiastes já velho. Ele diz que as moeduras vai perdendo seus dentes, né? Ele fala da boca. Ele fala daqueles que olhavam pelas janelas, que são os olhos, que vão se escurecendo. A velhice vai chegando. E aí Salomão aprontou bastante. 500 mulheres, 700 concubinas, humanamente falando. Aí igual quando chega lá na velhice, ele fala assim, tudo é enfado, cansaço, ilusão, correr atrás do vento. E aí se salva para mim lá nos últimos versículos, ele diz, olha, de tudo que se der guardar, tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Aí já está velhinho. Aí já está partindo para a eternidade. E aqui Isaac ficou velho. Escureceu seus olhos, se escureceram de maneira que não podia ver mais. Não podia ver. E chamou agora os filhos. Eu acho que a gente vai ter que voltar um pouco para a gente entender essa parte aqui. Eu parei lá, mas de todo jeito a gente vai ter que voltar lá para a gente entender isso aqui melhor, que senão a gente vai ficar com dúvida, né? Senão a gente vai ficar com dúvida aqui, não é bom a gente ficar com dúvida. Então é melhor a gente voltar aqui mesmo. Vamos continuar onde a gente estava. Versículo 18. E tornou Isaac e cavou os poços. Vamos passar rápido aqui. Cavou os poços de água que cavaram nos dias do seu pai, de Abraão seu pai, que os filisteus tinham entulharam, né? Depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavou outro poço e também porfiaram sobre ele. Ali tinha uma contenda danada, né? Queria ver livre dele. Por isso chamou Sitna. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram. Agora não teve mais contenda sobre ele. Por isso chamou o de Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra, ao agradecimento. Agradecendo ao Senhor. Porque precisava de água para cuidar dos animais, né? Dos rebanhos. Depois subiu dali a Bérseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, olha, novamente, não temas. 366 vezes, tá, gente? Tá essa colocação na Bíblia. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse a Isaque, por que vieste a mim, pois que vês vós me odiais e me repeliste de vós? Isso aí foi Isaac que disse para eles, quando eles vieram a Isaac, né? E disse-lhe Isaac, por que vieste a mim? Pois que vós me repeliste, né? Me mandaste embora, me odiais, e me repeliste de vós, e agora por que vocês vêm a mim? O que vocês estão fazendo aqui?
E eles disseram: havemos visto, na verdade, olha bem que maravilha, o incrédulo reconhecer a ação do Senhor na sua vida. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal como nós te não temos tocado, e como te fizeste somente bem. Fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, né? Isaac fez-lhes um banquete, comeram e beberam, levantaram-se de madrugada, juraram um ao outro, depois despediu Isaac e despediram-se dele em paz. Quer dizer, nós estamos vendo que o Senhor é contigo, te abençoou. Você estava lá, Deus estava te abençoando. Nós despedimos você e Deus continua te abençoando. Nós contendemos com você de várias partes, Deus te deu outros postos melhores do que os primeiros. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança aqui. Eu sei que você vai crescer. E cresceu, se tornou Israel. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança aqui. Nós não te atacamos e você não vai atacar nós nunca. Vamos fazer uma aliança de paz aqui. Selaram ali a sua aliança e foram embora. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram ali acerca do negócio do poço que tinha cavado e disseram-lhe: temos achado água. Água é vida. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade, né? Berseba. Então, quem conhece Israel, foi exatamente ali naquele lugar, em Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo aí, voltamos agora a focar novamente na história de Esaú. A Bíblia aqui nesse trecho fala pouco de Isaac, né? Foca pouco em Isaac. Mas agora volta novamente ao nosso foco. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu. Quer dizer, já foi pegar uma mulher, vamos ver aí. Vamos comparando um com o outro, tá, gente? É aqui que vamos comparar e saber quem é quem. Preste atenção. Vamos voltar ao texto. 34, versículo 34, capítulo 26. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, agora um homem formado, né? Para nós já velho, lá, mas era a idade normal para eles, tomou uma mulher, por mulher Judite, filho de Beeri, Eteu, daqueles que foram condenados por Deus ali. E a Basemate, tomou mais uma, duas, filho de Elon, Eteu também. E estas foram para Isaque e Rebeca o quê? Uma amargura de espírito. Agora aquele homem que saiu primeiro, agora a gente começa a ver quem ele era. E por que Jacó foi tão querido por Deus? E por que Esaú foi rejeitado por Deus? Por que Jacó chamava Jacó? Foi Deus que colocou o nome dele de Jacó? Não. Os pais. Agora um homem traumatizado. Imagina você. Você está passando na rua e alguém fala assim: ô enganador, tudo bem? Olha, ontem eu encontrei com a enganadora. Que trauma. Agora onde Jacó ia, as pessoas chamavam ele de quê? Ele tinha enganado alguém até aqui? A quem que ele enganou? Eu não vejo ele enganando ninguém até aqui. Eu vejo ele, o filho cozinheiro, totalmente diferente de Esaú,
o outro é caçador, dois gêmeos totalmente diferentes, não tem nada a ver um com o outro, mas alguém colocou o nome dele de enganador. E agora Jacó tem aquele trauma. Ele foi rotulado de enganador. E aqui a história começa. Agora que a história começa a ficar linda. Até aqui nós só vemos a introdução. Mas daqui para frente nós vamos ver quem é um e quem é o outro. Realmente. O mesmo tipo dos 12 filhos de Jacó. 11, né? Depois Benjamim nasceu, foi depois, é o filho mais novo de Jacó. Mas aí nós vamos ver por que Jacó gostava de José, dava mais atenção para José, era o filho especial, e os outros não. Mais ou menos a mesma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. E dentro das famílias, aí você fala assim, mas por que na minha família acontecem tantos problemas? É normal, meu irmão. É normal. Isso acontece em todas as famílias. São pessoas totalmente diferentes. Deus não fez. Deus não criou pessoas em série, como criam carros, né? Ali fez o protótipo, até o protótipo ser aprovado, e aí depois que o protótipo de carro, qualquer coisa, for aprovado, aí ali é tudo padronizado à fábrica e agora vão criar carros tudo do mesmo jeito, vão passar, as máquinas já estão todas programadas para, se é Siena, todos os Sienas vão ser iguais, 1.6, os 1.0 todos iguais, um tipo de chapa, mas é tudo igual. Ali vai passar o Fiat Uno, que é um carro que eu gosto muito, mas todos são iguais, as latas deles todas são fracas, onde tem maresia a lata vai embora rápido, mas o carro é bom. E ali vai ser criado em série. Pessoas não foram criadas em séries. Você pode ter 20 filhos, filhos do mesmo pai e de uma mesma mãe. Todos eles vão ser diferentes. Então, uns vão ser mais problemáticos, outros vão ser menos problemáticos, uns vão ser mais prudentes, outros vão ser mais relaxados, e podem ser gêmeos idênticos. Eu vi a história de sianeses, né? Duas pessoas com duas cabeças e usando o mesmo corpo, mas não pensam a mesma coisa. São duas almas vivendo no mesmo corpo, mas duas pessoas totalmente diferentes. Aí o que tem que fazer? Tem que concordar entre si. Já pensou um corpo com duas cabeças brigando, uma cabeça brigando para a outra? Cada um domina um braço, né? E aí um braço batendo na outra, que guerra que seria? Então, nosso Deus, ele não nos produziu em série. Nós não somos produzidos em séries. Deus fez cada um de forma especial. E aí, dentro da sua família, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, vai ter pessoas totalmente diferentes. Uns obedientes, outros rebeldes. Aí você vai ver nos 12 filhos depois, né? Os 12 filhos de Jacó, lá na frente, que nós, aí é outra jornada, que nós estamos focando só Jacó. Aí você vai ver que lá tem 10 filhos terríveis, da mesma família, terríveis. Você estuda a história da família de Jacó, por que Jacó amou mais a José? É claro que o pai vai amar mais o filho obediente, aquele que está sempre ali à disposição. Não é diferente com Deus não, tá, gente? Todos nós somos filhos de Deus quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas aí dentro dessa igreja, que é a família de Deus, vai ter gente de todo tipo. Aí o que Jesus falou? Olha, para vocês conviverem bem uns com os outros, vocês precisam suportar uns aos outros em amor. Sem amor, não tem como viver duas pessoas diferentes em comunhão, em união. Então, ali um vai ter um ponto de vista, o outro vai ter outro ponto de vista. Por essa razão, nós somos chamados a família de Deus. Nós somos chamados de corpo de Cristo e a família de Deus.
Deus só não abre mão de uma coisa, ele é o cabeça desse corpo. Então os membros são todos diferentes, função totalmente diferente. Mas todos os membros precisam obedecer o cabeça, que é Jesus Cristo. Então quem tem que conduzir as nossas ações é Jesus Cristo. Por essa razão, olha bem, corta a cabeça do corpo. O corpo vai morrer. Então o nosso corpo ele é todo dirigido pela cabeça, onde está o cérebro, o centro nervoso. Então é o cérebro que dá ordem para o pé mudar o passo. Aí passa tudo pelo sua coluna vertebral. Quem é a coluna vertebral do corpo de Cristo? É o Espírito Santo de Deus. Então é ele que vai mandar, né? Ele que vai comandar através do Espírito. Ele é a cabeça. Todos nós somos o corpo. Totalmente diferente um do outro. Pega o coração na mão, vamos para a forma. Tira o coração de alguém e pega o pulmão, vai ver que diferença que tem um do outro. A função de um é uma, a função da outra é outra. Aí entra a inveja. Aí ao invés de fazer a sua parte no reino de Deus, vai ter inveja do outro. Aí vai ter uns que aparecem mais, outros não. Vai ter uns decorosos, outros não, outros indecorosos. Aí o que a palavra de Deus fala? No nosso corpo nós não escondemos o que é indecoroso? Tem parte no nosso corpo que a gente vai no médico, mas a gente não gostaria de ir. A gente guarda aquilo ali, o membro do corpo, as 7 chaves. Aí chega um dia que a gente precisa ir no médico, a mulher vai no ginecologista, o homem vai no oncologista e vai fazer um exame de próstata. Chega lá, ele quer. Aquilo ali é guardado, é escondido, para que ninguém veja. Mas aí o que nós fazemos como igreja? Nós expomos as pessoas indecorosas. Tem vaso de todo jeito, é aquele vaso que é... Cada um tem sua função, tá, gente? E eu chamo o fofoqueiro daquele que dispensa todo o rejeito. Então nós temos ali o rim que vai filtrar tudo que a gente bebe e pegar o que é bom e jogar o que é ruim fora. Tem o fígado que vai processar o nosso sangue todinho. O sangue entra ali cheio de veneno e o fígado processa e manda para o coração o sangue limpinho. Cada um trabalhando. Você tem ali, trabalha tudo em conjunto. Aí nós, como corpo de Cristo, o que a gente tem que fazer? Não é ficar criticando uns aos outros, não é ficar expondo uns aos outros. É um ajudar o outro. O coração precisa do fígado para processar o sangue. O cérebro precisa de água para funcionar. E por aí vai. E aí o rim precisa de água para limpar as impurezas. E aí o que faz com o rejeito? O rejeito da urina. Olha o tanto que fede. Né? Se você que urina pouco, aí quando você vai urinar, se você tiver uma infecção, você urina em um fedor terrível. A urina fede. Cocô fede. Mas tem que ter o membro para dispensar essas coisas aí. E aí a gente não aceita a pessoa do jeito que ela é. Cada um tem a sua função, então todos são necessários. Imagina o corpo sem esses membros indecorosos. Ia acumular sujeira. Os rejeitos ia acumular. E aí o que dá? Prisão de ventre. Aí solta um pum. Aí você critica porque o cara soltou um pum. Soltou o pum para tirar o ar que estava ali causando dor de barriga, a prisão de ventre que chamamos. Então, gente, se a gente não olhar as coisas seriamente do jeito que a Bíblia fala, e ela compara a isso, nós vamos viver só brigando entre nós. E não sabe que é um abençoando o outro. Em qualquer situação, nós somos um povo. E um está abençoando o outro, por mais estranho que isso pareça ser, um não pode abrir mão, não pode mandar embora. Deixa crescer tudo junto. Quem vai fazer a separação não sou eu.
Quem vai fazer a separação é Deus, na hora certa, e Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe os porquês de todas as coisas. Então eu preciso olhar para Jesus, nós todos juntos, no quesito salvação em Jesus. Se tirar os olhos de Jesus, já era, tá, gente? É o que eu falei no início da live, naquele sonho. É caminhos de tudo quanto é tipo, confusão de tudo enquanto é tipo. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso acordar. Porque a hora que eu acordar, eu vou estar na minha cama. Eu estava perdido. Mas eu estou ali na minha cama, estou descansando no Senhor. Mas enquanto a gente estiver cego espiritualmente, a gente vai estar perdido. Estamos dormindo no sono espiritual e não enxergamos nada. Então aqui nós terminamos essa história aqui, amanhã a gente vai mergulhar mais fundo, né? Eu até tentei sair fora, mas essa partezinha aqui era necessária, e agora nós vamos ver a palavra de Deus revelar as coisas para a gente aprender. Todos os sentidos da palavra de Deus têm dois lados, tá? É lado direito e lado esquerdo. Cara ou coroa, só tem dois lados, não tem três, não tem terceira via. E aqui nós vamos ver que Esaú é o outro lado. Apesar de querer ser o lado direito, ele era o lado esquerdo. E aí agora ele vai começar a se revelar. Não tem jeito. Você vai mostrar o que você é com as suas ações. E aqui vai se revelar. Quem é o escolhido por Deus? Quem era a pessoa certa? Para o homem era Esaú. Mas para Deus era Jacó. E não era Jacó. Aí nós vamos ver que lá na frente Deus vai... Esses traumas serão resolvidos. O nome vai ser mudado. E através de quê? Através de luta, sofrimento. Então nós estamos sendo apurados, nós estamos sendo provados como ouro. E lá no final, não importa o começo da história, não importa o meio, importa que você mude de vida e que você comece a pensar positivo. Se você está do lado direito, passa para o lado esquerdo, passa para o lado direito. E aí Deus dá chance a todos. Isso aí é para a gente aprender. Como que agiu Esaú? Vamos agir do mesmo jeito que agiu Esaú? Aí vamos ser maldição. Vamos agir do jeito que agiu Jacó? Quem é o herói? Quem vai ser meu herói? Quem é o primogênito? Quem é o vilão? Quem é o herói? Nós vamos ver que nenhum dos dois era herói e nem vilão. Esaú poderia ter ficado do lado de cá. Ele tinha todo o direito de escolher. Mas ele não escolheu. Vamos ver esse problema familiar. Olha, gente, que problemão. Um irmão teve que fugir traumatizado. E esse trauma não atingiu só Esaú e Jacó. Ele ainda é Jacó. Imagina o pai. Imagina agora a mãe que tinha o filho, que ela podia contar com ele, cozinhando, ajudando ela nos afazeres. Agora esse filho tem que fugir do irmão, para não ser morto. E agora tinha dois, fica um. E agora esse um... Mas e aí, será como que vai ser esse que fugiu? Deus cuidou dele? Como foi lá? Agora longe dos seus pais, teve que sair às pressas. Será que Deus abençoou ele? Quem cuidou dele agora? Quem ia cuidar dele agora? Para onde Deus levou ele? É o que vamos ver no próximo capítulo, né? E eu espero que a gente aprenda a entender, né, essas coisas e dentro disso aí resolver nossos traumas com Deus, e aí o plano de Deus, o projeto de Deus pode